Começando o segundo episódio do nosso especial sobre o diretor Stanley Kubrick. No primeiro episódio nós falamos sobre a trilogia do erro do diretor. São os 3 primeiros filmes na carreira do diretor, os 2 primeiros o próprio considerava bastante amadores, mas uma das coisas mais interessantes por trás da sua carreira são os saltos de qualidade que ele dá, principalmente nessa primeira década. Hoje nós vamos falar sobre o 4º, 5º e 6º filme na carreira do diretor, que também são obras que trazem esses saltos dentro da filmografia do realizador, mas os saltos são muito mais brutais aqui do que nos 3 primeiros. O 4º filme do diretor, Glória Feita de Sangue, é a principal ruptura do passado na filmografia do diretor. A qualidade da obra é muito superior às outras que ele tinha realizado e também é um filme que catapultou o Stanley para produções muito maiores. Glória Feita de Sangue é uma adaptação também que conta a história de um coronel, interpretado pelo Kirk Douglas, que precisa enfrentar a complexa tarefa de aceitar uma missão estabelecida por um general ganancioso que espera uma bela promoção, jogando o seu batalhão inteiro em uma missão suicida na Primeira Guerra Mundial. Esse filme ele já tem alguns saltos técnicos de qualidade do Kubrick que permaneceram com ele na sua carreira inteira, como por exemplo os tracking shots, tanto frontais como também traseiros, seguindo ou guiando os atores. Essa técnica sendo utilizada dentro das trincheiras criou ali uma sensação de mergulho naquele universo muito interessante dentro da carreira do diretor. Também é um momento em que o Stanley começa a ficar muito mais inteligente no uso da montagem para construir as suas mensagens. Então, se nos seus primeiros filmes nós temos ali narradores trazendo muito mais da temática do filme, expondo muito mais as ideias, aqui o diretor já começa a expor as suas ideias através da imagem, fazendo cortes que realmente provam os pontos que o diretor queria trazer, como o general tomando conhaque com os mais próximos a ele e um corte seco para todos os soldados que estão nas trincheiras. É um momento de maior sagacidade do Stanley Kubrick, utilizando uma história que funciona bem, que tem um ritmo muito interessante, que acaba com a mensagem ali da injustiça na guerra e com uma cena belíssima, que é a cena da canção de uma alemã para os soldados franceses. O Stanley aqui já faz um salto muito grande comparado à sua primeira trilogia. Salto esse que também permite a ele começar a adentrar mais no sistema hollywoodiano, começando a escrever alguns projetos, tentando vendê-los. Ele inclusive trabalha no desenvolvimento de um filme com Marlon Brando, que por questões criativas o diretor acaba se afastando e acaba rolando o convite para dirigir Spartacus, um filme produzido pelo Kirk Douglas, que convida o diretor para realizar ali essa produção, graças ao trabalho que realizaram juntos. Só que Spartacus é um filme que o diretor entra como um diretor contratado, e é a primeira e última vez que ele faz isso na sua carreira. O Stanley é um diretor que alcançou grande liberdade criativa ao longo dos tempos. Essa sua obsessão pela liberdade criativa se dá principalmente depois da experiência em Spartacus, onde o diretor não tem liberdade de alteração total do roteiro, ele não tem liberdade para conseguir expressar todas as suas ideias. O dono do filme aqui é o Kirk Douglas. Mesmo assim, é uma oportunidade do Stanley para trabalhar no mais alto nível de produção hollywoodiana, com um grande orçamento, com cenas de grande escala, com grandes atores também. Então é um projeto que causa um amadurecimento na carreira do diretor, que lhe dá uma autonomia para os seus próximos projetos, porque aqui ele está trabalhando no mais alto nível, aqui ele de fato se estabelece como um grande diretor americano. E o filme é muito bem feito, é um grande épico com belíssimas cenas decupadas ali pelo diretor, e isso a gente consegue sentir, mas ainda assim é um projeto com vários momentos que o Stanley gostaria de ter tirado, que não necessariamente representa ali a sua visão como realizador. Então, de todos os filmes do Stanley, esse é o com menos características do Stanley Kubrick, mas foi muito importante para sua carreira, justamente porque catapultou o Stanley para uma liberdade criativa para os seus próximos projetos. No 6º longa-metragem do diretor, pela primeira vez, ele tem total liberdade criativa para escolher o seu projeto, para escrever o seu roteiro e para escolher como ele vai dirigir o filme. Ele nunca mais vai abrir mão dessa liberdade criativa. É algo que ele luta com unhas e dentes e que trouxe para nós no futuro grandes obras-primas.
O que é interessante analisar aqui é a escolha do Stanley Kubrick. Se a gente pega a sua carreira até então, o Stanley tinha realizado 2 filmes de guerra, um grande épico, um filme mais contemporâneo ali do seu tempo, com A Morte Passou por Perto, e um heist movie com O Grande Golpe. E aí, quando ele tem total liberdade para escolher qual livro ele vai adaptar, que história é essa ele vai contar, já com maior estrutura, com mais dinheiro também para produzir o seu filme, o diretor escolhe um dos livros mais polêmicos do século XX, que é Lolita. Um filme muito complicado de se adaptar, um filme difícil de se acompanhar, porque nós estamos falando da história de um homem com um amor doentio por uma criança. E para poder adaptar essa história, o Stanley Kubrick convida o próprio autor do livro para fazer uma versão de longa-metragem. E o que é interessante dessa obra, tanto o livro como o filme, é como ela desafia a gente a acompanhar dentro do protagonismo não a vítima e sim o criminoso. Isso coloca o público numa situação extremamente complexa. O diretor cria uma obra que tem logo no começo o seu principal tema sendo declarado no confronto entre aqueles 2 homens separados por um quadro. Logo no começo do filme nós temos o protagonista cometendo um crime. A gente vê ele atirando ali em um homem com as balas furando aquele quadro que não à toa é um quadro de uma jovem mulher. Ali você já tem um pouco da mensagem do que vai ser o Lolita. Então é um filme complexo do começo ao fim. O Stanley acabou lidando com várias questões de censura para lançar esse filme. Essa foi uma coisa que inclusive incomodou muito o diretor, porque ali ele já estava mostrando que estava interessado como autor em tratar das questões mais complexas da psique humana. O diretor, em vários momentos da sua carreira, demonstrou estar interessado em falar sobre essa natureza, em falar sobre a crueldade, falar sobre a maldade, sobre a perversão, não necessariamente querendo tratar de heróis no seu protagonismo, mas sim de figuras bizarras que sempre estão conectadas à humanidade. Então é um diretor que já mostrava ali que ele queria desafiar o seu público. Ele não queria necessariamente apenas criar grandes obras, mas queria também trabalhar com temas que eram interessantes a ele e que desafiavam o público. Aqui está um dos grandes pontos na carreira do Stanley Kubrick. Além de ser um diretor brilhante, era um diretor conectado ao seu tempo que não tinha medo algum em desafiar a plateia, colocando ali experiências difíceis de se acompanhar, experiências que levam a debates e que são muito mais convidativas para que a gente crie diálogos entre nós do que necessariamente evite as obras. É claro que isso acaba acontecendo, mas é um diretor que nunca fugiu dessa possibilidade da arte de provocar, de colocar ali um espelho de volta para a humanidade e falar, é isso aqui que nós somos? Quando a gente pega os temas dos seus filmes a partir de Lolita, nós vamos encontrar um diretor que estava interessado em tratar de temáticas complexas, em colocar o público para refletir sobre a sua própria natureza. E para fazer isso, a trajetória nem sempre vai ser confortável. É preciso ter muita coragem, e isso é uma coisa que não faltava para o diretor. O especial Stanley Kubrick é um oferecimento do Clube do Filme. A primeira edição do Clube do Filme é sobre o cinema de Stanley Kubrick, onde nós mergulhamos na sua obra com aulas completas dos seus filmes. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, o link está aqui na minha descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, e a gente se encontra no próximo episódio.